Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caixa dos Mistérios. E o assunto do vídeo de hoje não é um tema bem simples, é um tema bem complicado. Vocês devem muito bem conhecer, alguns de vocês devem realmente ter um problema com isso. Então, é um tema bem complicado, não é um tema tão fácil. E o tema desse vídeo de hoje, o assunto do vídeo de hoje é sobre integrais, sim, aquelas que são bem complexas e que a gente vê no ensino superior. Eu vou mostrar para vocês aqui as integrais de funções trigonométricas, de todas as funções trigonométricas, quase todas, menos as arco. Eu vou mostrar do seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, certo, gente? São as 6 integrais que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. A primeira integral, a mais fácil de todas que a gente deve falar, é sobre o do seno. É a mais simples que tem, é a integral do seno, certo, gente? Integral seno de x dx. E quanto é que é a integral do seno? Bem, integral do seno é cosseno, menos cosseno, né, gente? Primeiro, é a mais fácil de todos, menos cosseno de x mais constante. Outra integral bem simples também é a do cosseno. Cosseno de x dx. Qual é o valor dessa integral? Seno. Certo, gente? É seno de x mais constante. Por que tem esse mais constante aqui? A gente adiciona uma constante arbitrária quando a integral ela é indefinida. Uma integral indefinida é desse tipo. Aqui temos uma função, uma equação, né? Uma f de x e um aqui, né? Ó, gente, isso aqui, certo, gente? Isso aqui é uma integral indefinida. Ela não vai de um ponto até outro. Uma integral definida, ela vai de um ponto A até um ponto B, por exemplo. E ó, não se esquecendo que y é uma função igual, que é uma função f de x, como a gente muito bem aprendeu. Quando a gente tem uma integral indefinida, a gente vai ter um resultado que a gente vai ter que adicionar com uma constante, certo, gente? Soma com uma constante arbitrária. Quando a integral ela é definida, quando ela vai de um ponto até o outro, né, como nós sabemos, o cálculo da integral é simplesmente a área de uma função. Então essa integral que vai de ponto A até o ponto B, a gente não coloca mais uma constante, a gente coloca uma constante quando a integral é indefinida. Quando ela é definida, a gente não coloca mais uma constante, mas a gente pega, por exemplo, vou supor que a integral da função f de x dx deu um valor i, por exemplo. Suponhamos isso daqui sem a constante, né? Menos uma constante aqui, ó. Então isso aqui vai ser um valor i mais uma constante, certo, gente? E aqui vai acontecer a mesma coisa, só que aqui a gente vai simplesmente ir de um ponto A até um ponto B, certo? E o que isso quer dizer? Simplesmente quer dizer que é o i nesses dois pontos, nesse ponto B e no ponto A, certo, gente? Quando a integral é indefinida, adiciona uma constante arbitrária. Quando a integral é indefinida, adiciona uma constante arbitrária. Quando a integral é definida, a gente simplesmente pega os dois pontos, o A e o B, e subtrai aqui substituindo o valor, né? A gente não precisa colocar mais uma constante. Por esse motivo, a mais constante arbitrária aqui, certo, gente? E agora a gente vai falar sobre a integral da tangente. Tangente de x dx. Vocês devem se lembrar, olha, hoje a gente vai usar muito, mas muito mesmo, as identidades trigonométricas que a gente aprendeu no nosso ensino médio, certo, gente? No caso, as identidades trigonométricas são seno com cosseno, né? Seno mais cosseno igual a 1. Isso aqui é uma identidade trigonométrica muito importante. Quer dizer, seno ao quadrado. E aí, gente, eu fiz um erro. Tá bom. Aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é uma primeira função. Essa primeira identidade trigonométrica. A gente também vai usar aquelas. Se vocês se lembram lá atrás
A gente não vai usar isso aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês mesmo assim. A gente tem um ângulo alfa, aqui suponhamos, aí a gente tem o seno de alfa. Aí esse ângulo vai ser simplesmente o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa com cosseno. Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente. Vocês se lembram que a tangente ela é a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente? Só que disso daí a gente já dá pra perceber que parece com seno de alfa dividido por cosseno de alfa, certo, gente? Porque seno de alfa já é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? E cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então a gente utiliza aquela regra lá, né? Numa divisão de frações a gente repete a primeira fração e depois multiplica pelo inverso da outra. No caso aqui tá no denominador, hipotenusa, então ela vai passar para o numerador. E aqui está no numerador, cateto adjacente, a gente vai passar para o denominador. E aí a gente pode cancelar isso aqui, vai ficar cateto oposto e cateto adjacente. Então a tangente ela não só pode ser igual à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, mas ela também é a razão entre o seno e o cosseno, certo, gente? E é isso que a gente vai usar nesse cálculo de integral aqui, certo, gente? Vamos lá. Calculando essa integral aí, vamos ter que ser integral do... Aí a gente já sabe que a tangente é a razão entre o seno e o cosseno. Então vai ficar seno de x dividido por cosseno de x em relação à incógnita x, certo, gente? Então é o seguinte... O que acontece? A gente vai substituir, vai utilizar um método da substituição nesse cálculo de integral, certo, gente? E quando a gente for usar um método da substituição, a gente vai substituir esse cosseno de x por uma outra incógnita, de uma outra variável, digamos θ. Isso, é θ, cosseno, θ vai ser então cosseno de x, certo, gente? A gente vai calcular a derivada de θ em relação a x. Derivada do cosseno é menos seno, certo, gente? E aí, dθ, a gente isola, né, o dθ, passando o dx para cá. Só que como o dx está dividindo, ele vai passar multiplicando. Seno de x dx, certo, gente? E aqui, esquecendo que aqui é o menos 1 multiplicando isso aqui. Então, menos 1 vai passar para cá. Só que como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo sobre menos 1 igual a seno de x dx. Só que qualquer coisa dividida por menos 1 é menos ela mesma, né? Menos ela mesma. Então a gente vai ter aqui, ó, não esquecendo que aqui temos mais 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Vai ficar menos 1, né? Mas não é preciso colocar porque aqui eu só preciso colocar o sinal, né, gente? E aí a gente chega à conclusão que menos dθ é igual a seno de x dx. Só que eu quero que vocês reparem. Seno de x dx não é o que está aqui em cima? Isso aqui não é menos dθ? Exatamente, gente. Então a gente vai fazer o que? A gente vai substituir. Então vamos substituir o integral de menos dθ sobre seno de sobre θ, que substituir, né? Porque cosseno de x já é o próprio valor θ. E aqui a gente tem um menos, né? Mas não se esqueça que aqui é menos 1. E não se esqueça também, gente, que uma constante, ela sempre vai pular para fora da integral. Então, como é menos 1 aqui, menos 1 é uma constante, então ela vai pular para fora dessa integral e vai ficar menos a integral de dθ sobre θ, certo, gente? Então vai ficar menos, aí a gente pode colocar ln do módulo de θ mais uma constante. Só que aqui, ó, eu quero que vocês percebam uma outra coisa. Vocês se lembram lá atrás, quando vocês aprenderam no ensino médio também sobre logaritmos? Por exemplo, quando a gente tem um x vezes log de a na base b, o que a gente faz? Quando a gente tem uma multiplicação aqui na frente do logaritmo, a gente pode pegar esse valor aqui e passar para cá, pro logaritmando. Isso aqui vai ficar logaritmo de a elevado a x na base b, certo, gente? Então a gente vai aplicar essa mesma estratégia, só que não se esquecendo que aqui é menos 1. Então esse menos 1 vai passar junto com o sinal aqui para cima,
para esse valor aqui, vamos ficar ln do módulo de θ a menos 1 mais constante. Só que vocês se lembram que um valor, por exemplo, x a menos 1 é igual a 1 sobre x? Então, como isso aqui é a mesma coisa, então vai ficar ln do módulo de 1 sobre θ, né? Com θ, se x a menos 1 é 1 sobre x, então θ menos 1 é 1 sobre θ. E aí, a gente já tem o valor, né? Vou passar para cá. A gente já tem o valor de θ. θ aqui era cosseno de x, então a gente só vai substituir de novo e ficamos com ln do módulo de 1 sobre cosseno de x mais constante. Mas aí, vocês se lembram de novo sobre as funções inversas trigonométricas? O que dizia nas funções inversas trigonométricas? Nas funções inversas trigonométricas nós tínhamos a secante, certo? A cossecante e a cotangente, certo, gente? Então, no caso, a secante era 1 sobre cosseno, para quem ainda se lembra, e aqui vai ser 1 sobre seno, a cossecante, e a cotangente é 1 sobre a tangente, ou simplesmente é 1 sobre, aí a gente já pode substituir aqui a tangente, é o seno dividido pelo cosseno, então a gente pode substituir seno de x dividido por cosseno de x. Aí aqui, ó, na divisão entre frações, a gente repete essa fração aqui de cima, que é o 1, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. No caso, seno de x sobre cosseno de x vai ficar cosseno de x sobre seno de x. E aqui 1 dividido por 1, né? E aqui a gente vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, certo, gente? Então, a gente vai chegar aqui, cosseno de x sobre seno de x. E aqui a gente chega à conclusão do que é a cotangente, certo, gente? Então, dando uma refrescada na memória de vocês sobre as funções trigonométricas, uma refrescadinha na memória de vocês, a gente daria para substituir aqui, certo, gente? 1 sobre cosseno, bem, mas 1 sobre cosseno não era secante, então dá para substituir e colocar secante de x mais constante. Ou seja, chegamos à conclusão então que a integral da tangente de x dx é igual a logaritmo neperiano do módulo da secante de x mais constante, certo, pessoal? E aqui chegamos a mais uma outra fórmula fundamental para cálculo de integral de funções trigonométricas, certo, gente? Então, vamos dar um passo além. Vamos agora para funções inversas trigonométricas. Aqui foram as funções trigonométricas, certo? Integral do seno, cosseno e da tangente, certo, gente? Integral do seno, cosseno e tangente. Agora a gente vai para as funções inversas, que são, como eu acabei de refrescar a memória para vocês, a secante, a cossecante e a cotangente, certo? Então vamos lá. Integral da função secante. Vamos começar primeiramente com a integral da função secante. Bem, vamos substituir na fórmula. A gente já tem a fórmula. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, certo, gente? Então vamos substituir em 1 sobre cosseno de x dx. Ok. E agora, quero que vocês percebam. Qualquer coisa dividida por ela mesma não é igual a 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. X dividido por x é igual a 1. Θ dividido por θ é igual a 1. Certo, gente? Então, será que não seria certo dizer que cosseno de x dividido por cosseno de x também é igual a 1? E que qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, x vezes 1 é x, θ vezes 1 é θ, e até cosseno de x vezes 1 é igual a cosseno de x. Então, daria pra gente pegar este 1 aqui, só que qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Então a gente pode simplesmente multiplicar em cima e embaixo por cosseno de x. Eu já vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Então, resolvendo, multiplica
numerador com numerador e denominador com denominador. Cosseno, uma vez cosseno de x, cosseno de x. E cosseno de x vezes cosseno de x soma só um expoente, né? 1 mais 1, 2. Cosseno ao quadrado de x em relação a x dx, né? Então, por que eu fiz isso? Vocês se lembram dessa, ó, como eu mostrei, tá aqui, ó, a fórmula da trigonometria aqui, das funções trigonométricas, daria pra gente simplesmente isolar o cosseno aqui, certo, gente? No caso, vai ficar algo mais ou menos assim: cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x, certo, gente? Então, desse valor aqui, a gente vai substituir aqui no denominador. Então, vamos simplesmente ficar o seguinte: a gente vai substituir nessa integral aqui, cosseno x sobre cosseno ao quadrado de x, 1 menos seno ao quadrado de x. Vai ficar 1 menos seno ao quadrado x de x. E agora, a gente vai utilizar o método da substituição novamente. Repara aqui comigo. O seno daria... Vocês concordam simplesmente que seno ao quadrado de x é seno de x com tudo isso elevado ao quadrado? Quando o 2 está bem aqui e não dentro do parênteses aqui, né? Porque aqui pode ficar em parênteses, não está no x, quando o quadrado está aqui no seno, então isso significa simplesmente que é o seno multiplicado por ele mesmo duas vezes. É seno de x vezes seno de x, certo, gente? Só que dá pra gente pegar esse 2 e simplesmente colocar ele dentro de um colchete, assim. Entendeu, gente? Dá pra gente pegar esse 2 pra cá e colocar aqui. Como se fosse literalmente o seno ao quadrado mesmo. Seno de x com tudo isso elevado ao quadrado. Então, daria pra gente simplesmente utilizar nisso aqui, certo, gente? A gente vai ficar, no caso, com cosseno x sobre 1 menos seno x com tudo isso elevado ao quadrado, certo? E aí a gente pode utilizar o método da substituição. Como assim? A gente vai usar o método da substituição nesse seno aqui, certo, gente? A gente pode substituir, por exemplo, por um outro θ. A gente vai utilizar o método da substituição. Θ é igual a seno de x. Utilizando as derivadas de θ sobre dx é igual a derivada do seno é cosseno x. E dθ então é igual a cosseno x dx, certo, gente? Mas repara uma coisa: cosseno x dx não é o que está aqui no numerador? Cosseno x dx não é o que está aqui no numerador? Pois é, isso aqui não é igual a dθ? Então, vamos substituir mais uma vez. Vamos lá, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, ok? Aqui, vou continuar aqui. Então dá pra gente substituir em dθ, sim, dθ, e aqui o θ não é igual a seno de x. Então, dá pra gente substituir também 1 menos, aí vai ficar θ ao quadrado, porque o θ é igual a seno de x, não é igual a seno ao quadrado de x. Se fosse seno ao quadrado de x, seria só θ aqui, mas o 2 ele tá aqui fora, então dá pra substituir meio que em θs desse jeito, dentro do colchetes. Só que dá pra gente simplesmente ignorar o colchete e colocar aqui assim, θ ao quadrado, certo, gente? Então, aqui começa a parte mais difícil da resolução dessa integral. Para isso, nós vamos utilizar um método que é chamado método da fração parcial, certo, gente? Então, eu vou colocar bem aqui, ó, ficar bem aqui embaixo, assim, método da fração parcial, não esquecendo que tá aqui, tá ok? Ó, método da fração parcial. No método da fração parcial, a gente vai pegar 1 menos θ ao quadrado. E para quem viu o vídeo sobre produtos notáveis, sabe que existe uma regra que é o produto da soma pela diferença de dois termos, certo, gente? Por exemplo, x menos y vezes x mais y
aqui, ó, x menos y vezes x mais y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. E 1 é igual a 1 ao quadrado, certo, gente? Aqui a gente pode colocar 1 ao quadrado menos θ ao quadrado, certo? Aqui, ó, utilizando x ao quadrado menos y ao quadrado. Então dá pra gente simplesmente pegar o x ao quadrado menos y ao quadrado e fatorar nisso daqui, certo, gente? Nesse caso a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fatorar 1 ao quadrado menos θ ao quadrado vamos colocar em forma de produto da soma pela diferença de dois termos. No caso vai ficar 1 menos θ vezes 1 mais θ, gente. Certo? E o que diz o método da fração parcial? O método da fração parcial, vou colocar até aqui em azul. O método da fração parcial, ele nos diz que se a gente tem esse produto aqui e tá aqui em 1 grau aqui, então dá pra gente colocar em forma de P dividido por 1 menos θ mais Q dividido por 1 mais θ, certo, gente? Eu vou colocar em outra folha aqui, certo? Aqui pra ficar melhor pra vocês. Esquecendo que a gente tá resolvendo a integral da secante. Aqui, ó. 1 sobre 1 menos θ vezes 1 mais θ é igual a P sobre 1 menos θ mais Q sobre 1 mais θ. 1 menos θ mais θ, certo, gente? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar, né? A gente vai pegar esse 1 menos θ vezes 1 mais θ pra cá, para não passar pro segundo membro. Só que como aqui tá dividindo, vai passar multiplicando. Vai passar multiplicando tudo isso aqui. Então vai ficar P sobre 1 menos θ mais Q vezes 1 mais θ. Com tudo isso multiplicado por 1 menos θ vezes 1 mais θ. E aí, gente, a gente pode utilizar o método da distributiva. A gente vai passar esse produto para cá, para dentro, certo, gente? Vamos multiplicar aqui o P e vamos multiplicar pelo Q. Então vai ficar P sobre 1 menos θ aqui vezes 1 menos θ vezes 1 mais θ. E aí vai ficar mais Q sobre 1 mais θ vezes 1 menos θ vezes 1 mais θ, certo, gente? E aí, olha só, seguinte, qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1, então 1 menos θ dividido por 1 menos θ vai dar 1, só que qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma, então vamos continuar com P vezes 1 mais θ e mais Q vezes, ó, o que vai acontecer no Q? No que a gente vai ter 1 mais θ dividido por 1 mais θ, só que qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Então aqui vai dar 1, só que uma vez qualquer coisa é ela mesma, então vai ficar Q vezes 1 menos θ. Resultado final, certo, gente? E aí a gente vai aplicar o mesmo método que a gente aplicou aqui, que foi o método da distributiva. Então a gente vai distribuir o P entre o parênteses, vai multiplicar o P por 1, vai ficar P, porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Vamos pegar o θ e vamos multiplicar por P, θ vezes P. Depois nós vamos pegar o Q e vamos multiplicar aqui também. Vamos multiplicar o Q por 1, que vai ficar Q. E menos 1 vezes mais 1, esquecendo que aqui tem mais 1 e aqui menos 1. Mais 1 vezes menos 1, mais com menos, menos. Fica menos, aí θ vezes Q, certo, gente? Vou continuar a conta aqui mais assim. 1 então vai ter que ser igual, aí a gente vai pegar aqui o θ e vamos colocar em evidência. No caso vai ficar P menos Q vezes θ em evidência. Depois nós vamos só repetir o que resta, P mais Q. Certo, gente? E aqui, ó, tem um zero vezes o θ. Certo, gente? Não esquecendo disso. Por exemplo, se a gente tinha... Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que vai acontecer agora. Se eu tivesse ax ao quadrado mais b, por exemplo, igual a tipo 3x... Não sei, ó, aqui tá 0 vezes x também. Por quê? Porque 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. 0 vezes, por exemplo, qualquer coisa, vai dar 0. 0 vezes, pode ser até o π. 0 vezes π vai dar 0. Não importa com que o 0 vai multiplicar, menos no caso do infinito. Mas
não importa sempre o zero multiplicar, vai dar sempre um valor zero. E qualquer coisa somada com zero é ela mesma. Então a gente pode colocar aqui simplesmente o zero multiplicando uma incógnita invisível, que fique na mesma incógnita. Mas por quê? Porque vai acontecer da seguinte forma. Quer dizer, esquece esse exemplo, mas que vai acontecer da seguinte forma: a gente vai comparar de um lado e vai comparar do outro e vamos criar um sistema. Por exemplo, aqui tem 0 vezes θ e aqui temos p menos q, com tudo isso multiplicado por θ. Então vai ter p menos q igual a 0. E aqui vamos ter p mais q igual a 1, certo, gente? E aí, a partir daí, vocês podem fazer por qualquer método, por escalonamento, por regra de Kramer, por substituição, por adição, por comparação, qualquer método que vier à cabeça vocês podem resolver esse sistema. Mas eu vou resolver pelo método da substituição, certo, gente? No caso, eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou isolar o P. No caso, vou deixar o P no primeiro membro e vou deixar o Q no segundo membro. Só que como aqui tem menos, vai passar em forma de mais. Vai ficar só mais Q, certo, gente? P então é igual a Q. Porque esse mais não é preciso colocar na frente do número, certo, gente? Só quando viesse um sinal de menos, aí sim é preciso colocar na frente do número. Sabemos que P é igual a Q, certo, gente? Primeira informação importante que a gente tem dessa equação. E aí a gente pode pegar na segunda equação e pegar o P e igualar a Q, certo, gente? Então a gente vai pegar o P, que é igual a Q, então vamos substituir, que vai ficar Q mais Q igual a 1. Q mais Q, imagina como se fosse R$1. R$1 mais R$1, R$2. Então vai ficar 2Q igual a 1. E aí isola o Q. Como aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar Q é igual a 1 meio. E se P é igual a Q, então isso significa também dizer que P é igual a 1 meio. Certo, gente? E aí vamos continuar com as nossas contas. Então isso quer dizer simplesmente que 1 sobre 1 menos θ vezes 1 mais θ é igual a 1 sobre 2 vezes 1 menos θ mais que P aqui, né? Quer dizer, 1. Aqui vai ficar 1 também. 1 sobre 2 vezes 1 mais θ, certo, gente? Agora, o que a gente vai fazer? A gente chegou nessa conclusão pelo método da fração parcial. E agora, vocês se lembram do problema lá atrás, o que a gente queria saber, na verdade, qual era a integral da secante? E a gente chegou nessa conclusão aqui, que ficaria mais ou menos em forma de integral de θ sobre 1 menos θ ao quadrado. Então, a gente vai substituir aqui, vamos ter que substituir nessa integral aqui. Então, vamos continuar resolvendo a integral de dθ sobre 1 menos θ ao quadrado, certo, gente? Não se esquecendo que aqui tem um 1 vezes aí dθ sobre 1 menos θ ao quadrado. Então, a gente vai substituir 1 sobre 1 menos θ ao quadrado. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 menos θ mais 1 sobre 2 vezes 1 mais θ. Com tudo isso multiplicado por dθ, certo, gente? E aí, o que a gente faz? Quando a gente tem uma integral, por exemplo, de uma soma f de q, uma integral com uma f mais uma g, nesse caso, o que a gente faz? A gente coloca a integral tanto na função f quanto na função g como propriedade, certo, gente? Então, a gente vai passar aqui em forma de integral 1 vezes 1 menos θ vezes dθ mais integral de 1 sobre 2 vezes 1 mais θ dθ, certo, gente? E aí, como a gente já sabe, uma constante sempre vai passar para fora da integral e vai passar em forma de multiplicando. Vai ficar 1 meio vezes a integral de dθ sobre 1 menos θ mais 1 sobre 2 vezes a integral de θ sobre 1 mais θ. E agora, a única coisa que nos resta é resolver essa integral. Resolver nessa integral aqui de dθ sobre 1 mais θ e 1 menos θ, vai ficar o seguinte: a gente pode substituir uma outra variável, digamos uma variável t. T então vai ser igual a 1 mais θ, certo, gente?
E aí vamos fazer a derivada, vamos fazer aquele mesmo método da substituição, fazer a derivada, ficar 1, aqui tá passando, vai passar multiplicando, ficar 1 vezes dθ, ou seja, vai ficar dt é igual a dθ, e aí continuando, né, dt sobre t, aqui gente, aí vai dar ln do módulo da t mais constante. E aí, simplesmente t, como é igual a 1 mais θ, vai passar com 1 mais θ mais constante. A gente já achou o valor da primeira integral. Vamos resolver o da segunda integral, que é dθ sobre 1 menos θ, certo, gente? A gente pode substituir de novo em uma variável t, usando o método da substituição. 1 menos θ, fazer a derivada, dt sobre dθ. Vai ficar menos 1, né, pelo método da derivada. Eu talvez depois eu faça um vídeo mais explicando o que são as derivadas. Agora não, depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre derivada. Vai ficar menos dθ, ou seja, menos dt é igual a dθ. Aí a gente chega aquele mesmo passo, dt, aí o menos 1 vai passar para cá, menos dt sobre t. E aí o valor vai ficar em forma de menos ln do módulo de t mais constante. E aí esse menos 1 vai passar para cá no expoente do t, vai ficar ln de t menos 1 mais constante. Θ elevado a menos 1 é igual a 1 sobre θ, então x a menos 1 é 1 sobre x, então t a menos 1 é 1 sobre t. Ln de 1 sobre t mais constante. Então o t, como a gente já sabe, é igual a 1 menos θ, então vai só substituir o menos θ, é constante, e a gente chega de novo, mais uma outra conclusão de outro valor da integral, certo, gente? Então, a gente vai substituir nessa equaçãozinha que a gente tem aqui, no caso vai ficar 1 meio vezes a ln, 1 menos θ, aqui a gente achou que é ln do módulo de 1 sobre 1 menos θ aqui. Depois vai ter mais 1 sobre 2 vezes a ln, que a gente já achou aqui, 1 mais θ, vai ficar 1 mais θ mais constante, certo, gente? A gente pode pegar esse 1 meio e passar de novo, utilizar aquela mesma estratégia, vai ficar raiz de 1 sobre 1 menos θ mais ln da raiz de 1 mais θ, certo, gente? Mais constante. E aí a raiz quadrada, quando a gente tem uma raiz quadrada, olha, no vídeo de radiciação eu vou falar, a raiz quadrada de a sobre b, por exemplo, a gente vai extrair tanto a raiz quadrada no numerador quanto no denominador. Então a gente vai fazer a mesma coisa, extrair a raiz quadrada tanto no numerador, ln do módulo da raiz de 1 sobre a raiz de 1 menos θ, quanto no denominador, certo? Que é a raiz de 1 menos θ, ln do módulo da raiz de 1 mais θ mais constante. Certo, gente? Aqui, ó, vou passar pra cá. Raiz de 1 é 1, então vai ficar ln do módulo de 1 sobre raiz de 1 menos θ, mais ln do módulo da raiz de 1 mais θ, mais uma constante, certo, gente? Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma soma de logaritmo. Quando a gente tem, só para refrescar mais a memória de vocês, quando a gente tem, por exemplo, um logaritmo de A na base B, mais um logaritmo de C na base B, quando temos logaritmos de mesma base, a gente repete o logaritmo da mesma base e depois multiplica essas partes aqui, o que está dentro do logaritmo, que vai ser o logaritmo de A vezes C. Então a gente vai aplicar a mesma estratégia, vamos multiplicar, não se esquecendo que logaritmo neperiano quer dizer a mesma coisa que o logaritmo na né? Na base Então vamos lá. Isso aqui vai ficar ln do módulo da raiz de 1 mais θ sobre raiz de 1 menos θ mais constante, certo, gente? E agora a gente vai fazer a substituição. Raiz de 1, aí mais... Aí qual é o valor do θ lá no início? O valor do θ aqui no início, vamos procurar aqui. O valor do θ quando a gente substituiu foi seno de x. Então a gente vai substituir aqui de novo. Raiz de 1 mais seno de x sobre raiz de 1. Peraí, aqui, raiz de 1 menos seno de x mais constante, certo, gente? Eu vou passar para cá a equação. Passar para cá. Continuar resolvendo para cá, mais ou menos na seta. Aí, gente,
passar mais ou menos nessa seta aqui. Vamos lá, setinha. Aí vai ficar ln do módulo. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente multiplica tanto em cima quanto embaixo. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui tanto em cima quanto embaixo com 1 mais... Quer dizer, com 1 menos... Não, é 1 mais seno de x, certo, gente? Multiplica tanto em cima e embaixo com 1 mais seno de x. E aí, quando a gente faz esse valor, vai ficar 1 mais seno de x ao quadrado sobre raiz quadrada de... Aí, sabendo naquele negócio do produto da soma pela diferença de dois termos. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado é igual a 1, então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. O segundo termo é seno de x, então o quadrado do seno de x é seno ao quadrado de x, certo, gente? Aqui em módulo mais uma constante. Aí a gente cancela com essa raiz quadrada, vai ficar ln do módulo de 1 mais seno de x dividido. Aí 1 menos seno quadrado de x, como eu já me mostrei lá atrás, né, pelo fato das identidades trigonométricas aqui, a gente também não só pode isolar o cosseno, como a gente também pode isolar o seno desse aqui, certo, gente? E aí a gente chega à conclusão que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos, como aqui tá mais, vai passar em forma de menos 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aí, 1 menos seno ao quadrado de x. Então, 1 menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x, certo? Vai ficar raiz quadrada de cosseno ao quadrado de x mais uma constante. Então, vamos chegar aqui a ln do módulo de 1 mais seno de x sobre, cancela, vai ficar cosseno de x mais constante. E aí, a gente dá para separar em outras duas frações. Como assim? Dá para a gente colocar 1 sobre cosseno de x mais seno de x sobre cosseno de x mais constante, certo, gente? E aí, quanto é que é isso aqui? 1 sobre cosseno de x, como a gente muito bem se lembra, é secante. Então, dá para colocar em forma de secante de x mais... Aí, seno de x dividido por cosseno de x era tangente. Então, dá para substituir em tangente. Tangente de x mais constante. E aí, esse valor dessa integral, esse valor todo que a gente calculou tudo, era para calcular nada mais, nada menos que a integral da secante de x dx, certo, gente? Essa aqui é a fórmula para calcular a integral da secante. Esse tempo inteiro a gente chegou à conclusão da integral da secante, certo, gente? Então, vamos às duas últimas funções inversas trigonométricas. Vou até mudar aqui de papel, certo, gente? Vou mudar aqui a folha, a página, e vamos apresentar as duas últimas funções inversas trigonométricas, certo, gente? E quais são elas? É a integral da cossecante, e da cotangente. Essas são as duas últimas integrais das funções trigonométricas e as inversas trigonométricas, certo, gente? Então, para calcular a integral da cossecante, como nós muito bem nos lembramos, cossecante é a inversa da função seno, certo? Então, a gente vai colocar 1 sobre seno de x dx. Este daí é o valor da integral da cossecante. Então, a gente já pode substituir ali. 1 sobre seno de x, certo, gente? Então, qual é o próximo passo? A gente vai fazer a mesma estratégia de multiplicar seno em cima e embaixo, utilizar aquela mesma estratégia que a gente utilizou para calcular a integral da secante, certo? Então, vai ficar seno de x sobre 1 mais 1 vai ficar 2, então vai ficar 2 no expoente. Seno ao quadrado de x dx. E aí a gente vai aplicar a mesma estratégia. Seno ao quadrado de x 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. E aí a gente vai utilizar o método da substituição mais uma vez, certo, gente? Vamos usar o método da substituição mais uma vez. Eu vou, por exemplo, substituir aqui por θ de novo. O θ, cosseno de x, aí derivada do θ em relação a x, derivada do cosseno é menos seno de x. E aí a gente chega à conclusão que dθ é menos seno de x dx. Aqui tem o menos 1, vai passar aqui dividindo.
que não está multiplicando, vai passar dividindo, dθ sobre menos 1, vai ficar seno de x dx, então vai ficar menos dθ igual a seno de x dx, certo, gente? Mas seno de x dx não está aqui no numerador? Sim, só que agora tem uma pequena diferença, que agora é menos dθ, certo, gente? Então, como aqui está menos dθ, então a gente vai substituir aqui, vai ficar integral, vou colocar aqui, ó, vai ficar igual a integral, vou colocar assim, ó, pronto, gente. Vou colocar aqui em forma de integral, seno de x dx é menos dθ, então vai ficar menos dθ sobre 1 menos θ ao quadrado. Então a gente pega o menos 1 que está aqui, é uma constante, vai passar para fora da integral, vai ficar menos a integral de dθ, menos a integral de dθ sobre 1 menos θ ao quadrado, certo, gente? Mas a gente já sabe quanto é que é 1 menos θ ao quadrado, certo, gente? Ó, secante, a gente fez o cálculo da secante, tá? A integral da função secante. E eu vou refrescar a memória de vocês aqui. Quando a gente fez o método da fração parcial e a gente calculou 1 sobre 1 menos θ ao quadrado, a gente já fez esse processo, então tá bem aqui o resultado. Ó, e a gente só vai substituir, né? A gente tá aqui, ó, integral de 1 sobre 1 menos θ vezes 1 mais θ igual a 1 sobre 2 vezes 1 menos θ mais 1 sobre 2 vezes 1 mais θ, certo, gente? Então a gente vai aplicar esse valor, né? 1 sobre 2 vezes 1 menos θ mais 1 sobre 2 vezes 1 mais θ. Então vamos substituir, vai ficar menos a integral de dθ sobre... quer dizer, vai ficar multiplicando, né, gente? Eu errei um pouquinho aqui, mas vamos lá. 1 sobre 2 vezes 1 menos θ mais 1 sobre 2 vezes 1 mais θ, certo, gente? Vezes o dθ. E aqui, ó, a gente vai vou passar para cá o cálculo, ok? Vai ficar menos a integral de 1 sobre 2 vezes 1 menos θ dθ mais, ó, vai ficar menos, aí menos 1 meio de novo, que esse menos vai passar para cá multiplicando aqui, né? Vai multiplicar mais com menos dá menos, então vai multiplicar aqui como se aqui existisse um colchete. Aí a gente vai ter que distribuir o menos 1 com esse aqui, vai ficar menos 1, integral de dθ sobre 2, quer dizer, sobre 1 mais θ, certo, gente? Porque aqui é uma constante, pode pular para fora. A gente pode fazer aquele mesmo processo, dθ sobre 1 menos θ menos 1 meio vezes a integral de dθ sobre 1 mais θ. E aí a gente pode colocar esse menos aqui em evidência de novo. Vai ficar menos 1 vezes a integral de dθ sobre 1 menos θ mais 1 meio vezes a integral de dθ sobre 1 mais θ, certo, gente? Então, como que a gente vai resolver isso daí? Bem, a gente já calculou a integral de dθ, certo? dθ sobre 1 menos θ. E para refrescar a memória de vocês, a integral de dθ sobre 1 mais θ é ln do módulo de 1 mais θ mais constante. Então a gente vai substituir menos, aí ó, a gente aqui ó, de 1 menos θ é ln logaritmo natural, logaritmo neperiano, se você quiser dizer, né? Chamar. E tá por aqui, gente. Deixa eu só procurar. Tá aqui, gente. A integral de dθ sobre 1 menos θ é logaritmo neperiano de de 1 sobre 1 menos θ mais constante, certo, gente? A gente vai substituir 1 meio vezes aí ln do módulo de 1 sobre 1 menos θ, certo? Mais aí 1 meio vezes, aí como a gente já sabe, é ln de 1 mais θ. E aqui vai somar tudo com uma constante, que eu me esqueci de colocar. Aqui vai ser a constante. Certo, gente? Ok, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aquela mesma estratégia, vai passar um meio para cá, na forma de expoente, vai ficar em raiz quadrada, vai ficar menos ln, aqui ó, entre colchetes aqui, né? Menos ln da raiz, a gente já calculou, então vai ficar raiz de 1 menos θ,
mais ln do módulo da raiz de 1 mais θ. Com tudo isso somado com uma constante, certo, gente? Vai ficar menos, aí vai ficar em forma de produto, ln do módulo da raiz de 1 mais θ sobre raiz de 1 menos θ mais constante. Certo, pessoal? Agora, esse menos aqui, tá vendo? Esse menos aqui é menos 1. Ele vai passar na forma de expoente também para cá. Então vai ficar ln do módulo. Aí a gente só vai colocar a raiz de menos 1 θ para o numerador, que aqui está no denominador, e a raiz de 1 mais θ para o denominador. Aqui vai ficar dessa forma aqui assim, certo, gente? E qual é o próximo passo? A gente vai ressubstituir, vamos substituir de novo aqui, raiz quadrada de 1 menos, só que quanto é que era θ? Qual é o nosso valor que a gente substituiu? Θ aqui então era cosseno de x, então vamos substituir em cosseno de x sobre raiz de 1 mais cosseno de x mais constante, certo, gente? A gente vai multiplicar por duas formas de raiz aqui, vai ficar, vamos multiplicar pela raiz de 1 menos cosseno de x aqui em cima e embaixo, quer dizer, peraí, eu fiz um pequeno erro. Na verdade, esse menos ele vai continuar aqui, certo, gente? Aqui, ó, vai ficar menos aqui, vai ficar menos ln do módulo da raiz de 1. Peraí, gente. Raiz de 1 mais aí θ. Quanto é que era θ? Cosseno de x. Então, aqui θ, né? O valor de θ, cosseno de x sobre raiz de 1 menos cosseno de x mais constante. A gente só vai multiplicar pela raiz de 1 menos cosseno de x aqui, quer dizer, pela raiz, quer dizer, antigamente era raiz de 1 mais θ aqui, né? Então vai ficar mais cosseno, aqui vai ficar menos cosseno. Vamos multiplicar pela raiz de 1 mais cosseno, pela raiz de 1 mais cosseno de x aqui, certo, gente? Vamos chegar aqui a menos ln do módulo da raiz de 1 mais cosseno de x, com tudo isso elevado ao quadrado, sobre raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x, certo, gente? Pelo método da soma e produto da soma pela diferença, tá bem aqui. E continuando, aqui vai ficar menos logaritmo neperiano, a gente pode cancelar aqui, vai ficar 1 mais cosseno de x sobre 1 menos cosseno seno ao quadrado de x mais constante. E aí a gente pode simplesmente colocar aqui menos no módulo de 1 mais cosseno de x sobre, aí a gente pode cancelar com esse seno, certo, gente? Aqui, ó, o expoente com seno, vai ficar seno de x mais constante. E aqui, ó, vai ficar menos ln do módulo, aí a gente pode passar o seno para cá, né? 1 mais seno de x mais cosseno de x sobre seno de x mais constante. E aqui eu vou responder bem aqui, ó. E a resposta final vai ser menos logaritmo neperiano 1 sobre seno cossecante de x mais cosseno sobre seno tangente de x mais constante, certo, gente? E aqui a gente chega a mais uma conclusão de uma integral. Nesse caso, a integral da cossecante de x dx é igual a menos logaritmo neperiano do módulo da cossecante em si, certo? Mas, quer dizer, mais a cotangente aqui, mais cotangente, né? Que cosseno sobre seno é cotangente. Cotangente de x mais constante. E aí, vamos à última integral de todas, que é a cotangente. Calculando a integral da cotangente, a gente pode substituir de novo naquela fórmula, cosseno de x sobre seno de x. Estamos terminando aqui o vídeo. Vamos lá, utilizando o método da substituição de novo, vamos substituir o seno de x por θ. Θ é igual a seno de x, vamos fazer a derivada de θ sobre dx. Derivada do seno, cosseno de x, então dθ é igual a cosseno de x dx. Cosseno de x dx está bem aqui, podemos substituir em forma de dθ, certo? Dθ aqui sobre θ, e aqui a gente vai chegar à conclusão que é logaritmo neperiano do módulo de θ mais constante, certo? Pelo fato que a gente já sabe qual é a integral, né,
desse tipo de... A gente já sabe qual é o valor desse tipo de integral, certo, gente? Então, logaritmo de θ é igual a seno de x. Então, a gente só vai fazer uma substituição e a gente chega que é ln do módulo do seno de x mais constante. Ou seja, a integral da cotangente de x dx é simplesmente o logaritmo neperiano do módulo do seno de x mais constante, certo, gente? E chegamos a mais uma outra fórmula sobre funções trigonométricas e funções inversas trigonométricas, certo, gente? Então, eu espero que tenha ajudado. Se tiver ajudado, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito ou inscrita. E está sozinho, eu tô contigo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se tiver ajudado vocês sobre cálculo de integral, né, gente? Então, não se esqueça, você não está sozinho, eu tô contigo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.